Boa tarde, está no ar o MPTV, com transmissão simultânea pela Rádio Cultura para todo o interior do Amazonas. Há 21 anos, o Brasil dava um passo importante no cuidado de suas crianças e jovens. Na verdade, um grande salto de qualidade. De forma pioneira, o país adotou o Estatuto da Criança e do Adolescente, um conjunto de normas amparadas na Constituição Federal e nos princípios da Convenção Nacional das Nações Unidas sobre o Direito da Criança e do Adolescente. A partir desse momento, as crianças brasileiras passaram a ter prioridade nas políticas públicas e deixaram de ser objeto para se tornarem sujeitos de direito. O ECA é responsável por uma revolução no tratamento dado aos jovens que cometem atos infracionais. Este é o tema do MPTV de hoje e eu convido você a conhecer o nosso personagem. Na prefeitura tinha um programa que chamava Criança Urgente, que envolvia todas as secretarias do município. E eu trabalhava nesse momento na Secretaria de Turismo, que era Manaus Tour, e foi solicitada a essa secretaria que levasse essas crianças, que seriam as crianças de rua, que a gente passaria o dia inteiro com elas para tirá-las da rua durante o dia, tentar encontrar a família, levar essas crianças de volta aos lares. E nesse momento pediram então que a Manaus Tour, que era a Secretaria de Turismo, fizesse um city tour com essas crianças para que elas conhecessem os pontos turísticos da cidade de uma outra forma, num outro olhar. E foi esse o meu primeiro contato com adolescentes e crianças de rua. Quando eu estava fazendo psicologia, fui chamada para fazer um estágio na Secretaria, na SES, na Secretaria de Estado e Assistência Social, no socioeducativo, que é o atendimento ao adolescente infrator. E eu fiz estágio no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. E de lá para cá não consegui mais trabalhar em outro setor, porque realmente é um trabalho que encanta e que assim, eu acho que a gente precisa muito ver o outro lado dessas crianças, sabe, o lado de vítima que elas têm e da sociedade em que elas vivem, e que a gente também é responsável por tudo isso. E assim, a minha vida de trabalho é essa. Eu passo o dia entre o GEAS, que é a Gerência de Atendimento às Medidas Socioeducativas do Estado do Amazonas, visito as unidades de internação, que são os centros socioeducativos, e a gente tenta fazer promover um melhor atendimento a esses adolescentes que estão em conflito com a lei, que estão cumprindo uma medida de internação ou de liberdade assistida, semi-liberdade, que são os programas da medida socioeducativa. Tive um caso de um adolescente assim, que me deixou muito comovida, assim, muito emocionada. Ele era um adolescente que eu fazia o atendimento, ele não falava, quando vinha para o atendimento virava de costas, não queria conversar, não se abria. E em um dado momento ele saiu do atendimento, voltou, abriu a porta da sala e disse: vou jogar bola, e deu um sorriso. Isso depois assim, de quase 4 meses que a gente vinha fazendo um atendimento semanal, e ele não dava resposta nenhuma. E isso para mim foi assim, um momento muito importante de ver que naquele momento ele tinha conseguido fazer um vínculo comigo, e daí, a partir daí ele teve um desenvolvimento excelente. Saiu hoje, ele mora em Parintins, trabalha, tem uma vida normal, apesar de todo o tempo que ele ficou no centro socioeducativo, foi pelo menos quase uns 2 anos. Em um dado momento da minha vida, em 1997 mais ou menos, eu tive um câncer de mama, onde eu fiz um tratamento de 2 anos, muito demorado, muito sofrido, mas assim, foi um momento em que eu continuei trabalhando, desenvolvendo minhas atividades, e eu acho que o trabalho ajudou muito a superar todo esse problema de saúde. E hoje eu continuo a minha vida normal. Aliás, mesmo no momento em que eu estive doente, eu tive a minha vida normal. Eu continuei fazendo tudo, apesar de estar fazendo tratamento, quimioterapia e tudo, mas não trabalhava no momento da quimio, mas em seguida logo já estava trabalhando. Acho que isso me ajudou muito a superar todo esse momento. É sempre importante a gente conhecer
histórias de pessoas que estão fazendo a diferença, como é o caso da Matilde, que acabamos de ver aí no VT. E aqui nos estúdios temos a presença do promotor Nasser Abrahim Nasser, da Promotoria da Justiça, Infância e da Juventude. Boa tarde, promotor. Seja bem-vindo ao MPTV. Uma boa tarde a todos e me coloco à disposição do que se fizer necessário. Promotor, nós sabemos, como foi dito há pouco, que a implantação do Estatuto da Infância e da Adolescência foi um grande passo para o Brasil, né? Como o senhor enxerga, como representante dessa promotoria, os avanços nesse aspecto? Para mim, o Estatuto é uma carta que promete cidadania às crianças e aos adolescentes. Você sabe que em 1979, nós tínhamos no país o obsoleto Código de Menores, que tratava a criança, que tratava o adolescente como menores, né? Ou seja, seres de menor importância. Ou seja, era um tratamento pejorativo e até ofensivo. O Estatuto de 1990, substituindo o Código de Menores de 79, veio e corrigiu, dentre outras tantas, essa distorção. Tanto que hoje você não pode mais chamar uma criança de menor, você não pode mais chamar um adolescente de menor. É criança de 0 a 12 anos e adolescente dos 12 aos 18. Outra falha do Código de Menores, que foi corrigida pelo Estatuto enquanto Carta de Cidadania. O Código de Menores tratava a conduta da criança, a conduta desviada do adolescente, como uma espécie de ação antissocial. O Estatuto fala em ato infracional. Então você veja que a gente teve uma evolução na terminologia, na denominação mesmo. Sim. É o seguinte, você aí de casa, você viu que o nosso promotor está aqui para sanar todas as dúvidas e a nossa conversa está só começando. Vamos ao intervalo rapidinho e já a gente volta. Desde que foi implantado há 21 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um divisor de águas na forma como o Estado e a sociedade tratam suas crianças e jovens. Sem distinção de raça, classe social ou qualquer forma de discriminação, eles passaram a ter prioridade absoluta na formulação de políticas públicas. Essa lei, ela vem resguardar, né? Tanto no ponto de vista da proteção integral aos direitos da criança e do adolescente, como também a mudança no método, no conteúdo e de gestão. O ECA criou mecanismos nas áreas de educação, saúde, trabalho, assistência social e assegurou o direito à convivência familiar e a medidas de proteção. Um deles é o Conselho Tutelar, que atua diretamente nas comunidades para garantir o respeito aos direitos da criança e do adolescente. Hoje nós temos condições de dizer que tudo que acontece e envolve a criança e o adolescente, existe a participação direta do Conselho Tutelar e na garantia de direitos, que esses direitos sejam implementados, que sejam colocados em prática. Isso aí envolve o Conselho Tutelar. Entre as conquistas mais importantes está o direito a responder ao processo legal com ampla defesa para aqueles jovens que cometeram atos infracionais. Nós hoje temos o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma arma fundamental para proteger o direito das crianças e adolescentes. Os adolescentes que estão aqui hoje, que estão em conflito com a lei, também devem ser protegidos. De uma forma ou de outra, eles migraram por um caminho que a gente está tentando fazer com que resgate esses adolescentes
para um bom direcionamento de vida, uma boa constituição enquanto pessoa. Para assegurar esses direitos, foi necessária a ação do Estado e da Justiça, em articulação com outras organizações, para a criação e manutenção de uma ampla rede de atendimento ao jovem infrator, abrindo a eles as portas da cidadania. Nós podemos dizer que no estado do Amazonas nós já temos configurado uma rede de proteção social que passa pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, pela Delegacia em Apuração de Atos Infracionais, 2 delegacias especializadas para trabalhar a questão, uma de vitimização da criança e do adolescente e outra para atender o adolescente que comete atos de violência ou atos infracionais. Nós temos um juizado da infância e da juventude especial para a área infracional, nós temos um juizado da infância e da juventude que trabalha as causas cíveis, que define guarda, que trabalha os processos de adoção, e temos um outro juizado que trabalha, uma outra vara que trabalha na apuração dos crimes cometidos contra criança e adolescente, que é recente, que não existia. Então esse é um dos avanços também. E nessa busca pelo resgate do jovem infrator como indivíduo e cidadão, o Ministério Público exerce um papel fundamental. O papel do Ministério Público é o atendimento inicial desse adolescente infrator, que logo após ele ser apreendido, há toda uma apuração por parte da delegacia. Essa apuração passa para o Ministério Público, que faz esse atendimento inicial, que é a porta de entrada para o atendimento pela Justiça da Infância e Juventude. Apesar dos avanços, ainda há muito a fazer. Nos municípios do interior, o ECA ainda não está presente com a mesma intensidade e eficiência. No nosso estado, especializado no atendimento em apuração em atos infracionais, nós só temos uma em Manaus. Nas demais comarcas, nos demais municípios, as delegacias fazem aquela clínica geral, atendem os adultos e atendem também os adolescentes. Mas apesar das falhas e críticas, o ECA proporcionou um novo modelo, apontando caminhos que devem ser trilhados para garantir os direitos da juventude. Hoje estamos chegando já a quase 200 mil jovens atendidos nos nossos programas. Isso faz com que a gente possa sonhar e ter a esperança de construir um futuro sempre muito melhor para a juventude do estado do Amazonas. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Olha só, nós vimos aí no SBT informações importantes sobre o ECA e como ele está sendo conduzido aqui no Amazonas e especialmente em Manaus. Promotor Nasser, o senhor considera que a estrutura oferecida pelo poder público e pela justiça é eficaz, é suficiente para a implantação do ECA de forma eficaz junto aos nossos jovens infratores? O ideal seria que nós tivéssemos um juiz específico porque somos 3 promotores, né? Um que atua na fase policial, digamos assim, porque pelo estatuto, veja bem, o atendimento deve ser imediato. E isso por causa da filosofia de proteção integral, né? Você veja que com o estatuto, nas políticas públicas como um todo, a criança e o adolescente são objeto de, digamos assim, prioridade absoluta. Então, eles devem ser atendidos prioritariamente. Isso, no campo infracional, a área em que eu trabalho, em que eu atuo, se reflete na questão do atendimento imediato. E o atendimento imediato é uma decorrência da proteção integral. Então, quando ele é apreendido, não preso, criança, adolescente não pode ser preso, o nome é apreendido, não existe prisão, que a sociedade fique atenta para isso. Então, quando a criança, quando o adolescente é apreendido, a criança é levada ao conselho tutelar, que faz o encaminhamento diretamente ao juiz. O adolescente é encaminhado à delegacia. Na delegacia especializada na apuração de atos infracionais, porque ele também não pode ser encaminhado para uma delegacia comum. Ele tem que ir para a delegacia especializada. Feita a parte policial, feita a apuração policial, a investigação do ato em si, o caso é imediatamente encaminhado a um promotor. O promotor faz o atendimento inicial. Em seguida, no caso de representação, ou seja, de se abrir um processo judicial em face do adolescente, para que o adolescente responda pelo que ele cometeu, o caso vem para mim. Aí eu funciono nas audiências, apresentação e em continuação. Eu funciono até o julgamento final, até a sentença.
Feito isso, aplicando medida socioeducativa ao adolescente, ele vai cumprir a medida que lhe foi imposta. Seja uma liberdade assistida, uma internação, uma prestação de serviço à comunidade, enfim. Recebeu a medida, por meio de sentença, ele vai cumprir aquela medida. Não é? Aí nós passamos para o momento da chamada execução, ou seja, o cumprimento da medida que aquele adolescente recebeu. Aí já vai para um outro promotor. Então nós temos 3 promotores para um juiz. Então, que estrutura você considera como sendo ideal? Eu acho que como há 3 promotores, eu sonho com a existência de 3 juízes. Cada juiz com um determinado promotor, atuando de forma específica e atuando de forma detalhada para que o atendimento possa ser o melhor possível. Porque assim vai caminhar de forma mais rápida, não é? Assim vai caminhar de forma mais rápida. Agora, promotor, o Ministério Público tem o papel de mediador, né? Tanto da sociedade de forma geral, como do menor, do jovem infrator. Me conte um pouquinho sobre esse trabalho de mediador que o Ministério Público vem atuando. Eu posso te dizer que é um trabalho que exige muita, mas muita dedicação. Eu posso te afiançar, eu posso te asseverar que é um trabalho muito bonito, é um trabalho gratificante, é um trabalho que realiza a gente enquanto profissional. Agora, é muita dedicação. E quem não tem, veja bem, quem não tem absoluta afinidade com a área, e quem não tem absoluta identificação com a área, quem não tem amor à causa, mas principalmente quem não tem idealismo, que não passe nem perto dessa área, porque a área infanto-juvenil é uma área específica, é uma área que exige coração. Acima da lei, o coração. É uma área que exige dedicação. Então, o trabalho do Ministério Público, como mediador, perpassa por isso. Mas o Ministério Público não é só mediador. O Ministério Público, olha só, é um fiscal da lei. O Ministério Público é quem vela. O Ministério Público é quem zela por cada direito e por cada interesse das crianças e dos adolescentes. Então, onde houver uma criança, onde houver um adolescente, onde houver um direito dessa criança, veja bem, onde houver um interesse dessa criança, um direito desse adolescente, lá estará um promotor de justiça de bandeira na mão, não permitindo que esses interesses, não permitindo que esses direitos sofram nenhuma forma de violação. Promotor, e no caso do interior do Amazonas? A gente sabe que os municípios do nosso estado sofrem com carência, né? E além da complexidade geográfica, como é que está sendo aplicado o ECA no interior, com relação às promotorias? Para te responder a essa pergunta, eu vou ter que rapidamente contar um pouco da minha história. Eu me formei na Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas, hoje Universidade Federal, na Jaqueira, em 1993. Em 1996, eu me tornei promotor de justiça. E como é do conhecimento geral, a nossa carreira começa pelo interior. E a minha primeira comarca foi Parintins. Eu posso te dizer que eu passei os melhores anos da minha vida ali. Como eu tenho saudade daquele município e de como eu amo aquela população, enfim. E ali, eu não sei se por ironia do destino ou não sei. Acho que é coisa de Deus mesmo, né? O dedo de Deus na vida da gente. Havia 3 promotorias. E no interior não há as promotorias especializadas como existem na capital. Ali nós somos uma espécie de clínico geral. A gente pega tudo. Mas naquele momento, 96, já havia 3 promotorias especializadas. Uma do júri, que era a primeira promotoria, uma de falência, que era a terceira promotoria, e uma, que lindo isso, de infância e juventude, que era a segunda promotoria. Então eu caí na segunda promotoria. E atuava na causa infanto-juvenil em Parintins. Até que eu saí de Parintins e fui para Manacapuru, já mais próximo de Manaus, né? E passei 4 anos em Manacapuru. Em Manacapuru havia 2 promotorias, também clínica geral, mas havia 2 especializações. Uma, a primeira, júri, e a segunda promotoria, lindo isso, infância e juventude. Eu caí na infância e juventude. Quando eu vim promovido para a capital, lá estou eu na infância e juventude. Então, ou a infância e juventude me ama ou me odeia. Eu acho que me ama, porque eu a amo. Então, no interior,
Claro que por conta de uma estrutura mais deficiente, vamos dizer assim, por conta de uma estrutura menos adequada, vamos dizer assim, a gente encontra dificuldades. Mas se você é um promotor idealista, se você é um juiz engajado, apesar de tudo isso, você consegue trabalhar e fazer uma tarefa legal para a sociedade. Agora, promotor Nasser, apesar de todo o sucesso do Estatuto da Infância e da Adolescência, as pessoas ainda têm muitas críticas ao ECA. Alguns dizem que o Estatuto é paternalista ou que favorece os grupos criminosos que utilizam-se dos jovens para alguns crimes, né? Ou até mesmo favorece a impunidade. O que o senhor pensa disso? Primeiro, Camila, eu até peço vênia para te corrigir, porque o Estatuto é um sucesso, mas a realidade ainda não é. A gente tem avançado, mas é como eu te dizia há pouco. Nascer é o ideal? Não, ainda não. A gente sonha que um dia a gente chegue no ideal, mas ainda não chegamos. Entretanto, sonhar não quer demais, né? Então a gente está sempre sonhando e sempre apostando em melhorias e avanços, enfim. Bom, você perguntava mais sobre... Com relação a essa realidade, que as pessoas apontam o dedo e falam que o Estatuto favorece a impunidade ou é paternalista. Ok. Primeiro dizer que o Estado é de direito, é democrático e é constitucional. Mas o que tu queres dizer com isso? Existem direitos, mas também existem correlatamente deveres. A criança tem direitos, mas a criança também tem obrigações. O adolescente tem direitos, mas ele também tem deveres. Então, a cada direito, um dever. A cada faculdade, uma obrigação. O nome disso é relação jurídica. A criança está inserida nesse contexto, o adolescente também. É errado dizer que, pelo Estatuto, a criança faz, o adolescente faz e nada acontece. Existe uma coisa chamada medida socioeducativa. Dependendo do que o adolescente fizer, dependendo da gravidade do que ele fizer, ele responde, podendo ser inclusive internado. Ele vai para um centro socioeducativo chamado Dagmar Feitosa, aqui em Manaus, e pode ficar até 3 anos internado. Ele pode ficar até 3 anos privado da sua liberdade. Se um adolescente mata alguém, se um adolescente comete um latrocínio, se um adolescente comete um estupro, como são coisas graves, isso não pode passar em brancas nuvens, o adolescente é processado. Ao ser sentenciado, ele pode receber uma medida chamada internação. Ele vai para o Dagmar Feitosa cumprir a sua medida. Dependendo do seu comportamento, ele sai antes ou depois. Criança não recebe medida socioeducativa, mas recebe uma medida de proteção. Então há uma resposta para a criança, há uma resposta para o adolescente. Não existe impunidade. Temos que acabar com isso. Não existe impunidade. Quanto ao fato do Estatuto, quanto ao fato do Estatuto, enquanto lei nacional, ser protetor, ser tutelar, o Estatuto tem que proteger, sim. O Estatuto tem que tutelar, sim. O Estatuto tem que cuidar, sim. Por quê? Criança e adolescente não pediram para nascer. São seres em formação. A personalidade em formação. Principalmente o adolescente, Camila, minha colega, o adolescente, veja bem, naquele momento ali de decisão, vivenciando aquele conflito próprio da juventude, próprio da adolescência. O Estatuto precisa intervir, justamente para proteger. Então, o fato do Estatuto ser protetor não é um problema, é uma solução, e eu diria, solução social. Agora, temos patologias, como em todos os campos, né? O fato de adultos, o fato de criminosos adultos se valerem de crianças e adolescentes. O exemplo que eu posso te dar, veja bem, é o tráfico. O tráfico. Você tem a criança, você tem o adolescente, avião. Mas o que é o avião? É aquele que pega a droga, traz de lá para cá, daqui para lá, leva, traz e leva. Então o adulto, né, inteligentemente, sabendo que o adolescente, que o Estatuto é protetor, sabendo que o adolescente tem mais proteção que ele, claro que o adulto vai se utilizar dele
para viabilizar a prática daquele ato infracional. Agora, é uma patologia que já está mais do que socialmente detectada e nós estamos no encalço disso, nós estamos na mira disso, trabalhando diuturnamente, todo dia, para tentar coibir esse tipo de coisa. E é um trabalho árduo, mas torcemos para que seja uma crescente, né? Para que a cada dia uma batalha seja ganha para o bem das nossas crianças e adolescentes. Promotor Nasser, muito obrigada pela sua presença aqui, foi uma honra recebê-lo e obrigada por sanar tantas dúvidas da nossa sociedade. Obrigado, estamos à disposição. E para você aí de casa, depois do intervalo a gente volta com quadros Pergunte ao MP e tome nota, não sai daí. Estamos de volta e você pode nos ajudar a fazer o MPTV. Mande suas perguntas, críticas e sugestões para os endereços que estão aí no seu vídeo. Ou faça como a Ana Paula e pergunte ao MP. Meu nome é Ana Paula, eu sou do Parque Santa Etelvina. Eu gostaria de saber se é correto, além da gente pagar o plano de saúde, o médico ainda cobrar uma taxa. Não, Ana Paula, essa cobrança ela é ilegal, tanto que no dia 23 de maio de 2011, o Ministério Público expediu uma recomendação número 04/2011, para que o CIMEAM, que é o Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, para que ele se abstenha de exarar qualquer orientação que possa respaldar essa cobrança extrajudicial de valores adicionais, tanto em consultas quanto em procedimentos médicos, né, sob pena do ajuizamento, da adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para coibir essa conduta que é lesiva ao consumidor. E os planos privados de saúde serão tema do nosso próximo programa. Não perca! Nem sempre as relações de trabalho são amistosas, não é? Mas se você já teve ou tem algum problema com chefe ou colega de trabalho, tome nota dessa dica. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que é o assédio moral no trabalho. Tanto em empresas públicas como em empresas particulares, nós temos conhecimento de que existem manipulações perversas, torturas psicológicas, onde a vítima é torturada, atormentada, perseguida no seu ambiente de trabalho. E isso tanto pode ser uma conduta vinda de superiores hierárquicos, como entre colegas. Se você souber de algum caso de assédio moral no trabalho, isso deve ser denunciado, porque essa conduta pode constituir crime, como constrangimento ilegal, ameaça, até mesmo lesões corporais. Então, procure a Defensoria Pública ou um advogado para denunciar. E o nosso próximo encontro é na quinta-feira, ao 12:30. Até lá!